E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O Brasil explora apenas 48% da malha hidroviária economicamente navegável. O dado foi divulgado pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Além do deslocamento de passageiros, existe um enorme potencial para o transporte de cargas. Atualmente existem 41.700 quilômetros de vias navegáveis no Brasil e apenas 20 mil quilômetros são utilizados para transporte de cargas e passageiros. É bem o quadro brasileiro, né? A gente não tem uma eficácia, sabe, nas medidas que são adotadas, nos projetos que são feitos. Pode até ter eficiência no projeto, mas na hora de implantar, acaba não acontecendo, né? É uma situação parecida com as ferrovias. Nós temos, acho que são 60 mil quilômetros de ferrovia no Brasil e só tem 30 mil em operação, né? É a metade. No estado de São Paulo são 5 mil quilômetros de ferrovia e estão em operação apenas 2.500. O vice-presidente do Instituto de Engenharia destacou a iniciativa da ANTAQ, mas ressaltou que muito mais poderia ser feito. O Brasil, eu acho que é um dos países que tem a maior rede de vias navegáveis, né? Mas nem todas estão aptas, né? Muitas até eram operacionais, tinham um nível muito bom de navegação há 50, 80 anos, como o Rio Paraguai. Mas, com o passar do tempo, tem problemas de assoreamento, né? E tem todo o problema de infraestrutura, que às vezes não evolui com o tempo, em termos de portos, armazéns, enfim, toda a infraestrutura que precisa para uma via, né, para ela funcionar. E às vezes fenômenos naturais que aparecem com mais evidência com o passar do tempo, como essa parte de rochas na via, precisa fazer um derrocamento, né? E que com o passar do tempo, às vezes o nível do rio muda, fica mais raso, porque tem muito assoreamento, e aparecem essas rochas e atrapalham a navegação. Entre tantas iniciativas que surgiram ao longo do tempo, uma iniciativa na capital paulista tem chamado a atenção, especialmente por ter potencial de levar pessoas e cargas. Trata-se do Plano Municipal Hidroviário da Prefeitura de São Paulo. Eles começaram com passageiro, mas o maior foco da Prefeitura nesse projeto, nós fizemos uma apresentação aqui no Instituto de Engenharia do pessoal que fez esse planejamento. Eles estão enfocando muito carga, viu? Principalmente do Pinheiros e no Tietê. O grande objetivo é transporte de material de construção, demolição, enfim, essa carga que precisa, uma barca pode ocupar lugar de 10 caminhões, 18 caminhões, uma barca só consegue fazer o equivalente. Então fica mais barato, polui menos, né? E outra, usa uma via que não está congestionada, né? Por exemplo, o que eles fizeram na represa Billings, da prefeitura, colocou uma conexão entre uma linha de ônibus de um lado ao outro da represa, um barco chamado aquático, né? É um ônibus aquático, né? Ele é um percurso que fazia em mais de 1 hora pelas corredores de ônibus, corredores exclusivos. Eles estão fazendo em 17 minutos através do lago. E estava sucesso total, viu? E a população gostou, aprendeu facilmente. Quer dizer, vem de ônibus, muda de modo, sai do modo ônibus terrestre para esse aquático, sem pagar acréscimo, no mesmo bilhete que ele já tinha pago. E do outro lado, quando ele, acho que são 5 a 6 quilômetros de distância, ele pega um outro ônibus para ir para o destino. Em relação ao Porto de Santos, um sistema hidroviário mais eficiente poderia ter sido implementado. Ideias nunca faltaram. Falando do Porto de Santos, eu me lembro de um projeto do engenheiro chamado Catulo Branco. Ele tinha feito bolado um hidroanel na área metropolitana de São Paulo
e que era para transporte de carga. E muito antes da invenção do container, o Catulo tinha pensado um tipo de caixão metálico que podia ser transportado nessas barcas, ou se não, a carga seria colocada dentro de um container, antes da invenção do container, no alto da serra. E aí ele bolou um sistema de cabos para levar levar do alto da serra até o porto por meio de cabos, esses contêineres que ele inventou antes da época. Quer dizer, projetos nunca faltaram. E ele lembra também da situação da cabotagem no Brasil. Não basta só melhorar o porto, o atracador lá para o navio que vão fazer ligação entre os vários portos da nossa costa. Você precisa também saber como vai chegar lá, tanto o passageiro, que vai fazer a integração entre o transporte de passageiro terrestre e esse aquático, como também da carga. A carga é mais complicado ainda, né? Hoje, no Porto de Santos, eles estão lá sofrendo um horror com a descida da serra, que está toda pela Anchieta. É uma sobrecarga enorme numa estrada que é da década de 40, tá? Tem 80 anos aquela estrada, foi uma grande evolução na época, mas hoje ser o único acesso para o porto é incrível isso como estratégia. Preocupa, sabe? Vale lembrar que em 2023 a ANTAQ lançou em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos o Plano Geral de Outorgas Hidroviário, que tem a intenção de aumentar significativamente a malha hidroviária economicamente navegável e melhorar a infraestrutura das hidrovias já utilizadas. E o Ministério de Portos e Aeroportos apresentou nesta terça-feira em São Paulo detalhes do programa Investe Mais Aeroportos, a investidores e players do ramo aeroportuário brasileiro. A iniciativa visa estimular a geração de receitas nos aeroportos concedidos à iniciativa privada, transformando os terminais aéreos em plataformas para diferentes empreendimentos comerciais. A apresentação ocorreu na sede da XP Investimentos e contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, e de executivos, CEOs e diretores que atuam no setor. O programa prevê ainda potencial de criação de clusters logísticos aeroportuários, com efeito de atração de indústrias leves, centros de distribuição e serviços, além de aeroportos como âncoras do desenvolvimento regional, em especial nas regiões Norte e Nordeste. Também a ampliação da intermodalidade, ligação com portos secos e retroáreas logísticas e possibilidade de uso de tecnologias preditivas, como inteligência artificial, para a inovação em projetos de logística aeroportuária. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 19h30 da noite.